E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos conversar sobre Alice no País das Maravilhas, que é o livro de janeiro dos 12 livros para 2025. E se você assistiu o vídeo em que eu lanço a lista deste ano, você vai se lembrar que eu comecei a ler Alice várias vezes e abandonei todas elas, mas eu estava decidida de que ao menos uma vez na minha vida eu iria chegar ao fim dessa leitura e aconteceu em janeiro de 2025. E eu estou aqui agora para a gente bater este papo muito bom sobre este livro aqui. Como de costume, vou trazer a sinopse, embora eu sei que este livro é tão conhecido que mesmo quem não leu ou até mesmo quem não assistiu o filme da Disney vai saber da história, porque ela é muito famosa e os personagens são icônicos, os diálogos também são conhecidos por todos nós, de modo que Alice está aí compondo o nosso imaginário. Bom, a gente vai ter no início do livro a Alice sentada ali debaixo de uma árvore, lendo um livro que ela julga ser chato, porque não tem nem diálogos e nem figuras. Perdão? Mas como se pode prestar atenção a um livro que não tem gravuras? Quem nunca, né? Até que ela vê um coelho branco vestido, usando o relógio e correndo, falando que está atrasado. Isso chama a atenção da Alice porque, né? Veja bem, ele tá vestido, ele tá falando e ela tá entendendo o que ele tá dizendo. E ela, como uma criança de 7 anos muito curiosa, ela corre atrás desse coelho. Quando ela cai numa toca que parece que não tem fim, porque ela fica caindo, ela pensa em várias coisas, a gente lê várias páginas dela caindo e ela nunca chega, né, em algum lugar. Tanto é que muitas pessoas falam que isso se dá ao fato de que naquela época eles conversavam muito sobre essa questão do centro da Terra. Então, por isso, provavelmente, que o autor colocou a queda desse jeito. É como se a Alice estivesse tentando chegar ali no centro da Terra. Aí, quando ela chega em algum lugar que a gente não sabe muito bem qual é até hoje, ela percebe que tem uma portinha que se dá para um jardim e ela quer entrar ali dentro. Só que ela é muito grande, né, para a portinha que é pequena. E é quando ela toma um frasquinho que tem alguma bebida e ela diminui de tamanho, então é capaz de passar pela portinha. Mas a porta tá trancada e ela precisa da chave. Ela se dá conta que a chave tá na mesa e como agora ela é pequena, ela não consegue alcançar a mesa para poder pegar a chave e abrir a portinha. Aí é quando ela consegue ali, através de outro alimento, ficar maior e pegar a chave. Só que ela fica muito grande. Ela fica tão grande que quando ela começa a chorar, as lágrimas dela formam um mar, assim, sabe? Tipo, porque, enfim, ela ficou gigantesca mesmo, uma vibe aí Golias. Aí, finalmente, a gente vai ter Alice chegando no País das Maravilhas e vivendo diversas aventuras com personagens icônicos e diálogos sem pé nem cabeça, onde todo mundo é doido, isso é confirmado ali pelo gato, e a gente também é doido por estar lendo isso, é uma vibe mais ou menos como essa. E essa questão da Alice crescer e diminuir não é exclusivo deste início do livro. Pelo contrário, a gente vai reparar durante toda a história a Alice tendo esse mesmo tipo de transformação. Ora ela é grande, ora ela é pequena. Vai chegar um momento que ela vai encontrar um cogumelo que quando ela come um lado dele ela fica grande e quando ela come outro ela fica pequena. E a gente vai ver a Alice comendo esse cogumelo ao longo do livro para poder conseguir ter o tamanho que ela deseja para a situação em que ela vai viver. E essa questão do crescimento da Alice está muito relacionado ao desenvolvimento dela. É claro que não existe um consenso em relação a isso, mas antes mesmo de ter lido este livro, eu já ouvi falar algumas pessoas comentarem que este crescimento da Alice tem a ver com o amadurecimento dela. Enquanto eu estava lendo o livro, eu concordei com isso, eu achei uma perspectiva muito boa pra gente pensar sobre Alice. Ainda mais quando a gente pensa que a maturidade, ela está totalmente relacionada a essa adequação de tamanho. Ser grande quando precisa ser grande, ser pequeno quando precisa ser pequeno. Eu vou dar um exemplo para ilustrar o meu ponto aqui. Bom, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai precisar se posicionar, utilizar da nossa voz, do nosso repertório para poder ser enfático em alguma situação e trazer ali algum tipo de posicionamento. Mas em alguns outros momentos a gente vai precisar se calar.
De modo que a pessoa que sempre é grande ou sempre é pequena, ela é aquela que sempre vai se posicionar em tudo ou sempre vai se omitir em tudo. Quando, na verdade, a gente vai precisar ter justiça e prudência para saber quando é necessário se posicionar e quando é necessário se calar. E isso só vem com a maturidade, quando a gente é capaz de, assim como Alice, pegar um cogumelo e comer o lado que nos faz maior para lidar com aquela situação em que a gente necessita ser maior, e comer o lado que nos faz menor para lidar com a situação em que a gente precisa ser menor. E é necessário ter prudência no meio disso tudo, porque agir com prudência é ter a sabedoria de fazer o que é melhor naquela situação. Então, para isso, a gente vai precisar ter um juízo sobre aquilo. E daí também entra a justiça, que é dar à situação, à pessoa, aquilo que ela merece, mesmo que isso nos custe. Isso, gente, só vem com a maturidade e com o desenvolvimento intencional mesmo dessas virtudes. A Alice faz tudo isso num mundo caótico, nos mostrando que, apesar de nós não termos controle sobre quase nada do que acontece nas nossas vidas, nós podemos ter o controle de como nós vamos reagir a isso. Nós podemos ter maturidade e virtudes que nos possibilitam nos adequar à situação em que a gente está vivendo. É para ser grande? Então vamos crescer. É para diminuir? Então vamos diminuir. Esse tipo de juízo e controle sobre si é muito próprio do maduro e do virtuoso. E no meio de todas essas mudanças, a Alice fica muito frustrada, porque ela chega ao ponto de dizer que nem sabe quem ela é. Tem até um personagem que pergunta quem você é. Ela, eu não sei quem eu sou. E ela comenta, né, eu mudei tantas vezes desde hoje de manhã que eu não sei mais o que eu sou. E quem nunca se deparou com essa mesma crise que a Alice tem? Quem eu sou? E para tentar responder essa questão, a Alice corre atrás de algumas respostas. Primeiro, ela se compara com as outras amiguinhas dela. Ela pensa que se ela for como fulana, significa que ela é fulana. Então ela utiliza ali da comparação para poder saber qual é a identidade dela. E ela não consegue, né? Porque ela não é ninguém além dela mesma. E quem nunca, assim como Alice, também já utilizou desse artifício? E eu diria que as redes sociais acabam que nos dão muito mais material pra gente se comparar, porque a gente tá aqui o tempo inteiro acompanhando pessoas, vendo a vida delas, e é muito fácil cair nessa tentação de nos comparar com essas pessoas, sem nos dar conta que o que nós vemos delas é apenas o que elas decidem nos mostrar, e também sem levar em consideração que somos pessoas diferentes. A Alice, com 7 anos, chegou a essa conclusão, mas muitos de nós, na vida adulta ainda, caímos nessa tentação de colocar a nossa identidade frente à outra e dizer a minha não é boa, porque a dele é melhor. Eu não sou contra a comparação, porque eu gosto muito do que o Jordan Peterson diz, que nós devemos nos comparar não com o outro, mas com a nossa versão do passado. Então, eu não devo, por exemplo, me comparar como uma aluna em relação a quem eu acho que é a melhor aluna da sala, mas a quem eu era como aluna no ano passado. Mas quando a gente fica neste movimento de sempre olhar para o outro e se comparar com ele, a gente não está agindo com justiça com nós mesmos, porque nossa vida é diferente. Da onde a gente veio, a nossa história, as nossas limitações e facilidades são diferentes. Então é injusto eu me colocar em pé de igualdade com o outro e servir de comparação. É muito melhor quando você consegue fazer essa autoanálise e olhar para o seu passado para poder perceber onde eu era melhor do que eu sou hoje e como eu posso voltar a ser daquela forma, ou hoje eu estou muito melhor do que como eu era antes. Depois, numa outra tentativa de encontrar essa resposta, Alice ela recorre àquilo que ela costumava saber. Ela vai para geografia, para matemática, mas ela se dá conta de que aquilo que ela sabe não é o suficiente para poder responder algo tão complexo quanto quem eu sou, afinal. E se a Alice fosse adulta, eu acho que ela poderia recorrer a outros 2 mecanismos muito familiares a nós,
que é o fazer e o possuir. Quando a gente pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer, a gente aguarda uma resposta sobre o que ela vai fazer e, para ser mais específica, sobre qual carreira ela vai seguir, porque nós temos essa mentalidade de que nós somos aquilo que fazemos. Mas se a gente deixar de fazer aquilo que nós fazemos, o que sobra para o nosso ser? Se eu pudesse responder para Alice essa pergunta, eu diria que ela é imagem e semelhança do Criador. E a Bíblia foi tão didática em nos dar essa ilustração porque fica tão mais fácil compreender. Se você pegar a sua mão e botar perto da luz, ela vai projetar uma sombra. É como se Deus fosse essa mão e nós fôssemos essa sombra. De modo que quando essa mão se mexe, a sombra também se mexe, porque ela é um reflexo de quem Deus é. Ela não é Deus, mas ela reflete Deus. Quando observamos o ser humano, vemos o potencial que ele tem de refletir aquilo que Deus é. Como, por exemplo, a criatividade. Eu gosto que Tolkien diz que nós somos subcriadores, ou seja, Deus criou tudo e nós agora criamos também a partir daquilo que ele criou. Olha o quanto o ser humano é criativo, o quanto ele é capaz de uma matéria tão simples ou de uma ideia apenas criar algo. E o que dizer da linguagem que é tão própria do ser humano? E um dos primeiros relatos da Bíblia é o quê? Deus diz, faça luz. A nossa forma de nos comunicar, como nós conseguimos colocar em palavras a complexidade do que acontece em nós, quando nós ouvimos essas palavras e somos capazes de entendê-las por meio da empatia, o que aquela pessoa está querendo dizer. E por conta dessa linguagem, nós conseguimos perpetuar os nossos ensinamentos de geração em geração, principalmente hoje por registros escritos, né? Tudo aquilo que a gente fala, que a gente escreve, pode gerar um impacto. E essa linguagem é uma sombra dessa mão. E a necessidade que nós temos de estar juntos também reflete quem Deus é, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vive em perfeita unidade. E nós também temos esse desejo em nossa alma de estar em unidade uns com os outros. Até aquelas pessoas que são mais introspectivas, gostam de ficar um pouco sozinhas, não gostam disso o tempo inteiro, porque a gente precisa uns dos outros para poder viver bem. E eu estou falando aqui mais no campo da amizade, do casamento, da família, porém isso também se aplica à nossa sociedade. A gente precisa que todo mundo faça o seu trabalho para que o mundo funcione como ele precisa funcionar. E essa necessidade de estarmos juntos e colaborar uns com os outros é mais uma faceta que apenas imagem e semelhança de Deus tem. Entender que somos imagem e semelhança de Deus preenche esse vazio que nossa alma tem com essa pergunta: quem eu sou? Quando eu entendo que eu sou imagem e semelhança de Deus, esse vazio que há na minha alma é preenchido. E por conta disso eu sou capaz de olhar para mim e encontrar capacidades, facilidades, potenciais que Deus me deu. E a partir disso, servir onde eu estou. Então, olhe para si. O que você tem que é propriamente seu? Saiba que foi Deus que te deu. O que queima no seu coração? Saiba que essa causa foi Deus que te deu. E o que você vai fazer com isso vai ser uma expressão de quem você é. E não o que você faz vai determinar quem você é de fato. Não o que você sabe vai determinar quem você é. E muito menos o que você possui vai determinar o que você é. Porque você é imagem e semelhança de Deus. E isso basta. Alice no País das Maravilhas é um livro muito rico que nos propõe a pensar sobre muitos assuntos. E se você tem alguma reflexão referente a esse livro e quiser comentar, deixa aqui que eu vou adorar ler. Eu quero muito trocar figurinhas com vocês sobre o que vocês pensam sobre essa leitura. E também deixa o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo. E lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você tiver interesse em adquirir Alice no País das Maravilhas, o link tá aqui na descrição, porque comprando por ele você vai apoiar o canal. Então, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo.